O cartão de memória aqui, eu tenho que seguir em outro vídeo. Tá, eu tava falando que eu tenho uma perspectiva assim da gente ser até certo ponto responsável pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar principalmente, mas muitas vezes a gente não sabe que tá fazendo a coisa errada. Então eu acho bem legal a gente divulgar esse tipo de coisa. Então, eu tava falando, eu lembro lá que em meados dos anos 99, 2000, foi aquele boom que nós estamos lendo o genoma humano, que nós vamos decifrar o genoma humano, que agora a medicina vai ter uma explosão. Aí os caras decifraram lá e viram que o genoma humano não é tão complexo quanto a gente imaginava, né? Que às vezes um inseto é tão complexo quanto a gente. Então, o que ficou daquilo lá e que hoje se fala muito é da nossa microbiota, não só intestinal, mas do corpo inteiro, que vive em simbiose com a gente, né? Vive em comum acordo com a gente, e dela a gente depende principalmente da nossa saúde. Então, é uma coisa que evolui com a gente, e o nosso hábito de vida agora, dessa época, está gerando um distúrbio nisso aí, né? Tem um livro da Anna Collen, que é 10% humano, que chama, porque ela diz que, na verdade, 90% do nosso genoma não é nosso, ele é microbiano, ele é dos seres que vivem junto com a gente. Então, se a gente não cuidar deles, eles não vão cuidar da gente como deveriam, como aquela coisa de equilíbrio que a gente tinha que ter. Então, o que eu acho é assim, a gente, por exemplo, a gente come lá os nossos alimentos industrializados, os nossos transgênicos da vida, que nem a lagarta lá na lavoura aguenta aquele alimento. Imagina que para nós não vai fazer mal. E a gente faz um equilíbrio um desequilíbrio nessa nossa microbiota, que é muito importante para nós, que ela produz inclusive vitaminas, certos hormônios e nutrientes para o nosso corpo, essenciais, que são feitos por elas. E se a gente está com ela muito desequilibrada, elas acabam gerando toxinas, e o nosso corpo tem que lidar com elas, né? Tem que dar um jeito de lidar com aquilo. E isso tudo que vai gerar nossas doenças crônicas. Então, como eu falei antes, por exemplo, a pessoa, que é muito comum, já há muito tempo, desenvolve diabetes, depois vai para, problema cardíaco, quanta gente com hipertensão, e segue com essa alimentação ruim, vai para depois vai para aquelas doenças autoimunes, né, que estão cada vez mais comum, o corpo atacando, a glândula tireoide, o corpo que ataca o pâncreas, e depois o cérebro vai, Parkinson, autismo, tudo o que vem por diante, né? Isso tudo afeta muito a qualidade de vida, principalmente com a nossa idade mais avançada. Assim, a pessoa vem com aquele hábito a vida inteira, vem daquela cultura, que nem aqui no sul a gente come muita carne e acha que, que a nossa saúde depende daquele consumo alto de carne. E tá aí um monte de gente com câncer de intestino, essas coisas. Então eu vejo uma perspectiva boa, assim, que a gente aprendendo a resgatar coisas que evoluíram com a gente, que o nosso corpo se autorregula e se conserta, vamos dizer assim, busca a própria autocura, né? Tu para de agredir ele se cura. Por exemplo, quando a gente come o pão, o trigo, o derivado de trigo, que tem glúten, essas coisas, o pessoal fala, olha, o glúten do trigo de hoje em dia, que é transgênico, que até a altura do trigo é toda uma história, alterado geneticamente, ele vai afetar a parede intestinal da gente, que é o nosso intestino, como tem o livro lá, né, que é o nosso segundo cérebro, tem uma quantidade enorme de neurônios, ligação direta com o cérebro, nos causa desconforto e nos desequilibra a microbiota. Então, quando entra a proteína do glúten lá, ela abre a chavezinha, ela se chama epigenética, né, que é o externo interferindo na nossa genética, e faz a parede do intestino ficar levemente permeável, né? Então ele vai deixar de ter aquela inteligência de deixar passar só os nutrientes, só o que é bom, e o resto mandar esse intestino abaixo, e ali entram inclusive proteínas ou qualquer tipo de pedaço de alimento não digerido completamente, entra na corrente sanguínea. Quando entra na corrente sanguínea,
chama leucocitose pós-prandial, eu li uma vez, é leucocitose alta depois de tu comer. Então, teu corpo vai gastar uma energia enorme para criar um monte de exército lá de glóbulos brancos e eles atacarem toda essa coisa que não é. Tá ficando longo o vídeo, que não é reconhecido como alimento lá no nosso corpo. E aí isso, principalmente na idade mais avançada, vai causando vários distúrbios, assim, por exemplo, com a parede do intestino permeável, e literalmente podem passar bactérias que atravessam a nossa membrana cerebral, vai parar lá no cérebro e pode causar, inclusive, doenças neurodegenerativas. Tem vários estudos que falam do Parkinson, do Alzheimer, dessa hiperatividade, né, que tem desde criança, e as pessoas começam a adquirir hábitos de vida mais saudáveis e diminuem isso. Então eu gosto bastante dessa parte da gente estudar a microbiota, que faz parte de toda a nossa epigenética, né? Que basicamente o que a gente faz ali, o nosso hábito de vida, a gente não ser muito sedentário, a gente se alimentar com coisas naturais, de preferência não muito cozidas, muito processadas, fazem o corpo reagir de uma maneira positiva. E não essa coisa da vida inteira ele ativar o sistema imunológico, daqui a pouco o sistema imunológico se perde, ataca a nossa tireoide, nos desequilibra todas as coisas, ataca o nosso cérebro. Isso para mim acaba com a qualidade da vida da gente. Eu experienciei isso um pouco em mim, assim, testando e na tentativa e erro até sentir fisicamente o que melhorava, o que não melhorava, e vi que tem muita coisa que dá certo. Então isso eu acho bem importante a gente passar, e eu procuro passar principalmente para as pessoas mais idosas da família, assim. É bem difícil o pessoal aderir e tudo, mas é uma coisa bem interessante. Então deu 7 minutos o vídeo, acho que eu vou ter que ficar por aqui, mas a ideia mais ou menos é essa que eu passei, a gente mais como responsável pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar, principalmente nas idades mais avançadas, para não ficar tendo uma longevidade maior e uma qualidade de vida completamente distorcida, né? Onde tu depende de um monte de remédio, depende de um monte de coisas para manter a tua vida, para te manter vivo, né? Literalmente. Coisas que o certo seria envelhecer e ir apagando devagarinho, não cheio de doenças, cheio de reações e o corpo inflamado e uma inflamação que gera outra, inclusive nossas crianças. Então acho que é isso, não dá mais tempo do vídeo aqui, eu vou juntar os dois e vou tentar enviar lá no YouTube, tá? Obrigado pela oportunidade.